Olá, meus queridos irmãos e irmãs. O desejo do meu coração é que cada um de vocês esteja em paz com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no coração de cada um de vocês. Eu sei que nós temos vivido momentos difíceis, recolhidos em nossas casas, mas é um momento para nós, por outro lado, darmos graças a Deus por todas as coisas, porque a sua palavra em 1 Tessalonicenses 5,18, ela nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É um momento para nós aproveitarmos o tempo, estamos reunidos em família, para nós curtirmos os nossos familiares, colocarmos em dia nossas conversas e podermos nos aproximar mais. Temos vivido dias tão difíceis, dias corridos, e muitas vezes nós chegamos ao final do dia cansados, talvez até mesmo irritados, e vamos dormir, levantamos no outro dia e muitas vezes não vemos aqueles a quem nós amamos. Então Deus separou para você um tempo, para você estar colocando em dia suas conversas, sentindo seus familiares, curtindo esse momento. Então dê graças a Deus e viva esse momento. Não deixe de tomar todas as providências que as autoridades policiais, sanitárias estão nos dando para que nós possamos superar esse momento difícil, mas principalmente creia num Deus poderoso, que tudo pode, e Ele com certeza cuida de você. Você tem recebido uma avalanche de informações, orientações da rede de saúde e também de muitos homens e mulheres de Deus, aos quais Deus tem dado uma palavra, uma orientação bíblica para o seu coração. E neste momento eu queria compartilhar com cada irmão, com cada irmã, um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 5, dos versículos 5 ao 11. Se você puder abrir e acompanhar, a palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, na sua palavra, o Senhor traz consolo aos nossos corações. Na sua palavra, Ele nos diz que está cuidando de nós. Na sua palavra, Ele acrescenta fé a cada dia aos nossos corações. E nesse texto que nós lemos, Deus nos chama, quando Ele diz jovens, podemos pensar em jovens na idade, jovens na fé, todos nós jovens caminhando na presença de Deus. Ele nos chama a ser submissos aos mais velhos, aqueles que têm mais experiência, aqueles que aprenderam um pouco mais, aqueles que têm caminhado na fé há mais tempo. E nós falando de fé, podemos falar também das autoridades que estão cuidando da nossa saúde nesse momento, aos mais experientes, que sejamos submissos a eles, possamos ouvir as suas orientações e caminhar segundo tudo aquilo, toda a capacitação que Deus já deu a cada um deles. Então, sede submissos aos mais velhos, sede submissos aos mais experientes, sede submissos no trato uns com os outros. Deus nos chama a cingir-nos de humildade, a sermos humildes, a neste momento ouvirmos aqueles aos quais Ele já capacitou na fé, no conhecimento científico, em todas as áreas, né? A Bíblia diz, nesse texto que nós acabamos de ler, que Deus resiste aos soberbos e Ele concede graça aos humildes. Possamos aprender com a palavra de Deus. Ele nos chama a nos humilhar. Humilhar, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Então nós não perdemos em nos colocarmos em submissão e em humilhação diante do Senhor, porque é Ele quem nos exalta na sua soberania, na sua sabedoria. A melhor exaltação que nós podemos vir a ter é aquela que vem do Senhor. Ele nos chama a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos passando por um momento difícil. Alguns estão ansiosos, alguns tristes, outros até mesmo desesperados com a situação que estamos vivendo. Mas a palavra nos chama, através de súplicas, de oração, cheios de fé, a nos entregar nas mãos do Senhor e a colocar nas mãos dele toda a nossa ansiedade, sabendo, crendo, entendendo, sentindo que Ele tem cuidado de nós. Ele nos chama a ser sóbrios, vigilantes, ter um coração amadurecido, a em todo tempo estar atento aos acontecimentos, às coisas que estão à nossa volta. E Ele nos diz na sua palavra que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E muitas vezes ele usa estratégias diversas para tragar as pessoas. E neste momento, um vírus está à solta, buscando ceifar vidas. É mais uma arma que o inimigo tem usado contra nós. Mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus que tudo pode, num Deus que, quando nós submetemos a sua vontade, a sua palavra, Ele nos livra do mal, nos livra do pecado, Ele nos livra das ações do inimigo. A Bíblia nos diz para nós resistirmos firme na fé. É preciso ter fé e nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nos enchemos de fé, nós temos a condição, a capacidade de resistirmos ao inimigo. Resistir-lhes firme na fé, assim diz o Senhor, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que está passando por essa situação, por esse momento difícil. Está espalhado por todo mundo. Os nossos irmãos da fé, e mesmo os que não são nossos irmãos, aqueles que professam outro credo religioso, aqueles que, até mesmo os que não creem em Deus, toda a humanidade está passando neste momento por uma situação difícil. Então nós precisamos entender que isso atingiu o mundo todo e nós, os da fé, precisamos nos voltar para Deus, buscar a Deus. Então é momento de nós que muitas vezes nos afastamos do Senhor, muitas vezes estávamos fracos na fé, muitas vezes não estávamos buscando a face do Senhor como deveríamos. Deus nos dá a oportunidade de, em famílias, juntos, nós nos voltarmos para Ele, buscarmos intimidade, sentirmos o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós precisamos clamar a Deus, entregar nas mãos dEle, por nós mesmos, individualmente ou coletivamente, com ações meramente humanas, nós não conseguiremos vencer esse mal. Por isso nós precisamos crer e clamar para que Deus haja no sobrenatural. Você não sabe, muitas vezes, por onde você está passando, ou as pessoas que estão à sua volta, qual delas poderá trazer uma contaminação. Então nós precisamos confiar em Deus e buscar a face dEle. E clamar para que Ele nos livre, para que Ele nos guarde. Somente nele e por Ele, através dele, nós seremos livres. Nós somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. Então busque a face, aproveite esses momentos para você então se reconciliar com Deus, para você ter um momento de intimidade com Ele, junto com sua família, todos juntos buscando a Deus, caminhando na presença dEle. A palavra nos diz, ela nos diz, resisti-lhe firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar. É Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, Ele mesmo há de vos firmar. É Ele que nos firma na rocha que é Cristo. Ele mesmo há de vos fortificar. É Ele que nos fortalece na fé e também fundamentar na sua palavra. A palavra de Deus é a verdade.
A palavra de Deus nos traz princípios para que possamos viver, seguir e estar na presença dele o tempo todo. Cada vez mais nos aproximando dele, cada vez mais vivendo a fé, cada vez mais alcançando o seu favor, a sua bênção. E por fim o texto diz: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não tenha dúvida, Deus tem o controle de todas as coisas. O domínio está nas mãos dele. Somente nele nós podemos nos livrar. Sem deixar de nos cuidar, sem deixar de adotar todas as medidas sanitárias, mas, principalmente, crendo, buscando, clamando ao Senhor, porque é Ele quem pode nos livrar. Então é tempo de submissão. É tempo de lançar nossas ansiedades no Senhor, com súplicas e cheios de fé, porque Ele mesmo tem cuidado de cada um de nós, pois é Ele quem nos santifica, nos firma em Cristo, nos fortalece na fé, e é Ele que nos dá o fundamento em Sua palavra. Que essas palavras possam fortalecer o seu coração, que essas palavras possam alimentar a sua vida, e que você possa, neste momento, junto com sua família, na sua casa, clamar a este Deus que tudo pode, crer, colocar todas as sociedades nas mãos dele e viver em paz, aproveitando este momento, remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando esse tempo para encontrar a face do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que assim seja sobre sua vida.